Queria trazer um pouco para Brasil agora a conversa, e sempre lembrando o pessoal de casa que está nos assistindo que o Almoço Grátis é educação financeira. Qualquer dúvida sobre produtos específicos, vocês podem clicar no link na descrição do vídeo para abrir uma conta na Liberta e conversar com os nossos assessores. Mas estão trazendo um pouco a discussão para o Brasil agora, né? O nosso Banco Central também tem um dilema parecido, mas numa magnitude das variáveis bem diferente, né? A nossa inflação aqui ao consumidor acabou de bater 6,76% últimos 12 meses, mas o preço no atacado, hoje vi a leitura do IGPDI, o IGPDI 35% nos últimos 12 meses, o IPA, o preço no atacado, 45%. Lá fora, que está subindo bastante, agora eu vi os Estados Unidos, o Producer Prices está 6,2 ao ano. Pô, aqui está 45. Assim, o quão transitória é a nossa inflação e como esse cenário global também repercute no nosso Banco Central e no nosso câmbio, que eu estou vendo as perguntas do pessoal aqui, que isso diz para a nossa moeda, a nossa taxa de câmbio, né? E só para complementar, né, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha uma pressão fortíssima em cima do câmbio, e já tinha alguma pressão inflacionária, né, surgindo. Então a minha pergunta em cima da Urich é, será que o BC não errou a mão aí com esse juro tão frouxo por tanto tempo? Olha, eu acho que o Banco Central aqui passou por essa discussão que o Fed está passando no ano passado, né? Aqui as coisas aqui no Brasil aconteceram mais rapidamente, acho que por duas razões principais. A primeira razão é que os estímulos econômicos, na verdade, os pacotes, né, não é bem estímulo porque você não estava estimulando ali as pessoas a irem para a rua consumir, né, mas era um processo de transferência de renda. Então, os pacotes de auxílio aqui foram, em média, bem maiores do que no resto do mundo. As pessoas receberam mais recursos do que em média no resto do mundo. O auxílio emergencial de R$ 600 se provou exagerado, né, o cheque de R$ 600. A gente imprimiu na proporção 2,5 vezes que os Estados Unidos imprimiu, em termos da base monetária. Pois é, assim, é muito importante isso, né, essa distinção. O auxílio emergencial não foi um programa de distribuição de renda, né? Não é um programa para resolver um problema histórico, clássico, crônico brasileiro de concentração de renda, etc. Se a gente quiser, a gente pode discutir uma hora aqui sobre como essa discussão importantíssima de distribuição de renda, programas tipo Bolsa Família, etc., tal, educação, coisa, assim, é um outro capítulo aqui, né? Ali era o seguinte, a pandemia provocou um buraco na renda das pessoas, independente da situação anterior. Eu me lembro, assim, o primeiro exemplo que bateu foi o taxista, né? O taxista ali a gente andava por Brasília, os hotéis de Brasília já vazios, e os taxistas na porta. E a gente olhava para aquilo e falava assim, pera, o que esses taxistas estão fazendo aí? Não tem ninguém. Os aeroportos estão fechados, os hotéis estão fechados. Só que eles também não tinham o que fazer, né? Ou iam para casa ou ficavam ali, era uma coisa meio assim, meio na inércia, né? Então a gente olhou para aquilo e falou, pô, tem um buraco de renda que precisa ser coberto, né? Enquanto essas pessoas não podem voltar a trabalhar, o taxista, o camelô, a pessoa que pede dinheiro no farol, né, que depende ali daquela movimentação de renda para oferir alguma renda, ou seja, era um programa para tapar o buraco aberto pela pandemia e não para corrigir o programa estrutural, crônico, terrível de concentração de renda no Brasil, né? Os R$ 600 triplicou a renda de muitas famílias em situações mais pobres, em lugares mais pobres. Os R$ 600 podia chegar a R$ 1.200 por mês. Lembra que o Bolsa Família não chega a 200. Então, em algumas situações, né, de 200 pulou para 1.600 a renda ali da família. Então, é uma situação que gerou um estímulo de consumo muito forte, gerou uma poupança grande, gerou pressões inflacionárias. Então, esse foi o primeiro efeito. E o segundo efeito que fez com que a inflação no Brasil chegasse mais rápida foi a crise fiscal, né? E aí eu chego na taxa de câmbio que vocês me perguntaram, né? A taxa de câmbio pré-pandemia era de R$ 4 por dólar. Ela depreciou até 5,80 no primeiro momento da pandemia, ali no março, né, comecinho de abril, quando teve aquele choque global de aversão a risco, o mundo foi para o dólar.
Se eu ploto um gráfico aqui, real e peso mexicano, peso chileno, peso colombiano, as moedas aqui da América Latina, todas depreciaram juntos naquele momento. Era uma aversão a risco global. Elas ficam muito depreciadas por algum tempo, né? Então o real sai de 4, vai a 5,80, ficam lá muito depreciadas algum tempo, um mês e pouco. Conforme o mundo vai se recuperando, a China começa a crescer, as commodities começam a subir, essa pressão inflacionária no mundo começa a aumentar, as moedas começam a voltar. O peso mexicano começa a apreciar, o peso chileno começa a apreciar, o colombiano a voltar, ou seja, você começa a ver aquele exagero da depreciação inicial voltando, né? Março desse ano, ou seja, um ano depois, o peso mexicano, o peso chileno, o peso mexicano e o peso colombiano estavam cerca de 10% mais depreciados do que o início da pandemia. O chileno estava até mais valorizado, por conta desse aumento de commodities e tal. E o Brasil continuava no 5,80. Ou seja, a gente não experimentou essa volta. O câmbio ficou depreciado no máximo. Alta de commodities, câmbio depreciado, a inflação lá de fora, o câmbio, gente, ele funciona como um amortecedor da alta de commodities, para que não bata toda na inflação aqui. Sobe commodities, o câmbio valoriza, a inflação aqui fica mais ou menos protegida. Como o câmbio não veio, a inflação de fora veio com tudo, tá certo? Então você teve muita demanda gerada por os programas de estímulo e muita inflação de oferta vindo pelas commodities e o câmbio depreciado. O que nós estamos começando a ver no mundo, que é essa alta de inflação, aqui começou em setembro do ano passado, outubro. Eu me lembro que eu tinha acabado de entrar na XP. O primeiro gráfico que eu me deparei foi o primeiro relatório que nós publicamos, tinha lá já esse número que você mostrou do IGPDI, 30% em 12 meses. Já estava em 30%. A gente olhou para isso e falou, pelo amor de Deus, essa inflação vai subir, o Banco Central tem que começar a falar grosso. E o Banco Central falava, não, está tudo tranquilo, não tem problema, não precisa, tal. Né? Eu lembro até só uma parte, nesse momento, setembro de 2020, o Banco Central e as pesquisas do Focus ainda davam que a inflação do IPCA em 2020 seria abaixo de 2,5%. Isso 3 meses antes de acabar o ano, né? E acabou com 4,5% o IPCA. Pois é, então a coisa foi muito rápida, e aí o Banco Central aqui ajustou, o mercado ajustou e eles começaram a subir juros. Então, eu acho que esse filme que a gente viu no Brasil, que foi em fast forward, por causa desses dois efeitos que eu falei, vai acabar acontecendo no mundo, né? Daqui para frente, eu acho que o câmbio voltou um pouco lá dos 5,30, né? Eu acho que o grosso dessa depreciação do câmbio foi por questões fiscais, eu acho que mais do que a taxa de juros baixa. Acho que o juro baixou no mundo inteiro, aqui baixou também, mas o problema é que aqui, enquanto o mundo estava com uma dívida PIB baixa e com espaço fiscal para continuar suportando as economias, aqui a gente não tinha dinheiro para gastar e gastamos mais que os outros, né? Ou seja, ficamos numa situação fiscal ainda mais dramática, e aí vem toda aquela crise lá do orçamento, etc., que deixou o câmbio tão depreciado. Agora que a coisa começou a dar uma equacionadinha, o câmbio voltou. Mas, se eu olho para as commodities, olho para a balança comercial, o câmbio era para estar em 4,30, 4,40, bem mais perto ali do que estava no pré-pandemia, né? Nós estamos no 5,30, né? Ou seja, ainda temos esse risco fiscal crônico que não vai embora, né? Mantém a taxa de câmbio muito mais depreciada do que precisava, mesmo com o Banco Central subindo juros, né? E me preocupa o que vai acontecer no momento em que o Fed começar a subir os juros lá, né? Porque aí você pode ter mais nervosismo no mercado, tá? Então a nossa projeção de câmbio, apesar da balança comercial sugerir 4,5, 4,30, 4,40, a nossa posição é 5,30, porque essa parte de risco de mercado, eu acho que vai continuar no câmbio por um tempo. E como o câmbio não aprecia, a inflação é maior, como a inflação é maior, o BC tem que subir mais juros. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.